Muito bom dia, seja bem-vinda à nossa live, né, do dia 10 do nosso desafio 21 dias de jejum e estudo da Bíblia. Hoje nós vamos estudar juntas sobre Jezabel e com ela a gente vai entender o que acontece quando o controle toma o lugar da fé. Seja muito bem-vinda, chegamos ao dia 10, estamos quase na metade do nosso desafio de 21 dias, graças a Deus até aqui. Nos sustentou o Senhor. Então fala pra mim, você que tá aqui ao vivo, se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Fala pra mim também se você é aluna novata, se você é aluna veterana, tá bom? Então sejam muito bem-vindas. Bom dia, Cris. Bom dia, Jennifer, Isabel, Janaína, Nayara, Mari, Manu. Sejam todas bem-vindas. Fala pra mim, por favor, se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Coloca aí pra mim, por favor. Sejam todas bem-vindas. Nós estamos no dia 10 de um total de 21 dias, tá? Do nosso desafio. Esse desafio, ele começou no dia 14 de julho, tá? E nós vamos juntas até o dia 3 de agosto. Pri, cheguei aqui agora, o que eu faço? Não sabia que estava acontecendo esse desafio. Não tem problema. Entra, tá, no grupo de alunos para você aproveitar daqui pra frente. Ai, Pri, os dias de jejum você pode fazer esses dias que restam junto conosco. E aí, se você quiser, você pode estender o seu jejum até completar os 21 dias. Ou você pode ir até onde a gente vai, dia 3 de agosto. Não tem problema. O importante é você participar, você buscar mais de Deus e você vir comigo nas nossas lives para buscar mais de Deus, buscar mais entendimento, tá bom? Você que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Seja você que tá ao vivo ou vendo, tá? Essa live aqui gravada, seja bem-vinda. Nós estamos nesse desafio e é um prazer para mim caminhar com você, tá certo? Meu nome é Priscila, sou casada com o Técio. Nós somos pais do Dani e do Azaf. E também nós somos pastores numa igreja local aqui em Fortaleza. Na verdade, são duas. Uma em Fortaleza e uma em Maranguape, certo? E aí, além do nosso ministério, da nossa dedicação à igreja, a gente desenvolve também um trabalho aqui na internet. E o meu intuito aqui com você é treinar você para ser uma mulher que vive o seu propósito, que vive o seu chamado em Deus, que ouve, que discerne a voz de Deus através das escrituras e que não só sabe o que precisa ser feito, mas vai lá e aplica, tá bom? Então, seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre Jezabel. Pri, que estranho, né? A gente vem falando de mulheres tão legais, mulheres que têm defeitos, têm coisas boas, mas né, tem dificuldades, mas tem coisas boas pra gente aprender. O que a gente vai estudar sobre Jezabel? Porque é uma história que, em primeiro lugar, está na Bíblia, né? E se está na Bíblia, merece ser vista e ser estudada. Se a gente prestasse mais atenção em algumas coisas, a gente não erraria em coisas tão básicas da nossa vida. Então, já pega aí a sua Bíblia, nós vamos estudar sobre Jezabel. A nossa leitura está em 1 Reis, capítulo 21, uma boa parte dela, tá bom? Antes de a gente começar, faz um favor pra mim. Aqui embaixo, tá? Tem 3 pontinhos. Você vai clicar nesses 3 pontinhos e vai encaminhar essa live através do aviãozinho, tá? Que vai aparecer para todas as suas amigas. Você que está assistindo o replay, você pode e deve também pegar o link desse replay e compartilhar com suas amigas, tá bom? Então, deixa eu já deixar fixado aqui. Olha, nós vamos estudar hoje sobre Jezabel, tá? E uma boa parte do que a gente vai ver da história dela está em 1 Reis, capítulo 21, beleza? Hoje a gente vai estudar sobre o perigo do controle, da manipulação e da falta de rendição ao Senhor. Ai, Pri, eu não sou essa pessoa. Será? Será se a gente não tem de verdade um amor ao controle, sabe? A ter tudo debaixo da nossa visão, a que tudo seja... Será se a gente não é aquele tipo de pessoa que deseja que tudo seja feito no nosso jeito, do nosso jeito, no nosso tempo, segundo a nossa agenda, certo? Então, hoje a gente vai ver como que Deus pode restaurar o nosso coração para que a gente confie mais e controle menos. E aí, lembra sempre, tá?
fica comigo aqui até o final para você ver todos os pontos sobre a vida de Jezabel. E lembra que uma coisa importante que eu sei que vocês vão me perguntar. Pri, se eu não conseguir ver todo, se eu precisar ver rever essa live, o replay fica disponível no nosso grupo de alunas, certo? Além disso, lá no grupo de alunas, junto com o replay, eu envio para vocês o PDF com o resumo. E dentro do PDF é muito importante, lá dentro, no final dele, tem um desafio prático para você pegar o conhecimento que você adquiriu aqui comigo nesse estudo, né, de cada dia e colocar em prática, certo? Então, algumas perguntas para a gente pensar aqui se realmente a gente não tem, né, uma queda pelo controle. Você já se pegou querendo que alguma coisa acontecesse exatamente do seu jeito? Quem já? Você já ficou muito triste, já ficou chateada ou você já explodiu de raiva ou de ira, né? Quando você tinha ali algo planejado e não saiu como você pensou? Em mínimas coisas, né? Às vezes você programou ali o seu dia e logo no começo do dia você já teve ali um imprevisto e aquilo meio que desmontou você, desmoronou o seu dia, arruinou o seu dia. Quem já passou por uma situação assim, coloca pra mim, tá? Você já ficou ansiosa ou irritada porque as pessoas ao seu redor não fazem ou não fizeram como você achava que deveria ser feito? Quem já? Quem mais aí, além de mim, né? A gente tem, certo? Faz parte da nossa natureza desejar ter o controle das coisas. E isso faz parte da nossa natureza caída. Porque a Bíblia diz que somente quem é soberano, somente quem é rei e senhor de todas as coisas tem o controle. Mas muitas vezes, assim como Eva, e a gente já estudou sobre ela, foi a primeira mulher que nós estudamos, assim como Eva, nós queremos ser como Deus. Nós queremos ter o controle das coisas, das pessoas, das situações, daquilo que falam ao nosso respeito. Quem aqui nunca ficou triste, ficou chateada ou, na verdade, irada por causa de algo que disseram ao seu respeito? E isso é tentar ter o controle, porque nós não temos o controle sobre aquilo que falam, que pensam, que fazem conosco. O que a gente pode controlar é a forma como nós reagimos. Mas nós, por causa da nossa natureza caída, nós temos a tendência triste de querer ter o controle de todas as coisas. E aqui com a vida de Jezabel, a gente vai ver como isso é prejudicial. Muitas vezes a gente deseja ter esse controle por causa do medo, né? Ai, Pri, eu tenho medo de como vai ser o meu futuro, então eu tento controlar tudo para que tudo me dê segurança e não funciona. Você pode fazer isso, né? Por medo, insegurança, por orgulho. E aí nós acabamos tentando controlar tudo e adivinha? Não dá certo. Tudo que vai acontecer é peso, sobrecarga sobre o nosso coração, um coração adoecido e relacionamentos destruídos, porque ninguém aguenta conviver com uma mulher, com uma pessoa controladora. Então nós, né, com certeza, em algum momento aí da sua vida, você já desejou ter esse controle. Mas quem aqui, por exemplo, já conviveu com uma pessoa extremamente controladora? Que queria dar conta até do jeito como você respirava? Quem aqui já se sentiu sufocado por estar num ambiente assim? Fala aí pra mim, já aconteceu isso com você? Uma amiga, um parente, né? No local de trabalho, às vezes você tem um superior que quer controlar cada segundo ali do seu dia. Quem aqui já passou por isso? Eu já passei, né? Eu tanto tentei já ter o controle, como já convivi com pessoas extremamente controladoras. E, gente, isso é doentio. Quem mais? Ó, já convivi com uma pessoa que até o corte de cabelo que eu usava, a pessoa queria dar opinião, né? E não tem problema, boas amigas, né? Elas conversam e tudo, mas às vezes a pessoa queria impor a vontade dela. Então, se você já conviveu com alguém assim, você sabe como é sufocante viver nesse meio. E é por isso, para não sufocar outras pessoas, para nós não sermos sobrecarregados, que a gente precisa aprender a abrir mão do controle. Então, Jezabel, essa mulher que nós vamos estudar hoje, ela é o retrato de uma mulher que viveu no controle, viveu através do controle, da manipulação e da imposição da própria vontade.
E esse mesmo espírito, esse mesmo modo de agir, tenta operar ainda nos dias de hoje. E, gente, nós precisamos nos policiar em primeiro lugar para nós não sermos como esse tipo de mulher manipuladora, que quer tudo do seu jeito, que não aceita um não como resposta, que quebra qualquer regra, que é capaz de cometer qualquer pecado para conseguir ter aquilo que deseja. A gente nem pode ser essa pessoa e nós também precisamos ser cuidadosas para a gente não estar nesse tipo de relacionamento que não é saudável, certo? Então vamos lá. Quem aqui já ouviu falar sobre Jezabel? Coloca aí pra mim se você já ouviu. Se essa é a primeira vez. Eu lembro que acho que já teve até uma novela, né, sobre ela. E Jezabel, quem foi ela? Ela era uma princesa fenícia, certo? Cirofenícia. Não, só fenícia, perdão. E aí, ela era filha do rei Etbaal, certo? E essa mulher acabou se casando com Acabe, que seria, né, era filho do rei de Israel. E o rei, né, morreu. Acabe se tornou o rei. E Jezabel, junto com ele, se tornou rainha. Até aí, a história de Jezabel estava tudo ok. Qual era o problema? A origem dela, a forma como ela foi criada e aquilo que ela carregava. Os fenícios, eles eram idólatras, uma cultura extremamente pagã, extremamente promíscua. E Jezabel, ela era como se fosse ali uma sacerdotisa de Baal. Ela era uma mulher que a vida dela era adorar outros ídolos. E aí, quando ela vem para ser rainha de Israel, no lugar de se converter ao Deus de Israel, de fazer, por exemplo, como Ruth fez, né? Ruth era moabita, a gente já estudou sobre ela, e ela deixou toda a sua cultura, deixou todos os seus deuses para vir, né, se aproximar, para vir para dentro da cultura de Israel. Jezabel, não. Ela traz a sua cultura, ela traz o seu jeito errado de agir, de ser, de pensar e de falar. E ela, como é controladora, ela influencia toda a nação de Israel a cometer pecado. Então, ela foi rainha de Israel, casada com o rei Acabe, e trouxe consigo a adoração a deuses pagãos, como Baal e Aserá, certo? Lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, vai dizer: jamais houve alguém tão dedicado ao pecado quanto Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. Esses dias eu estava falando na igreja e eu não lembro agora se era na igreja ou se era num treinamento, mas eu lembro que era ele que estava falando isso, que nós mulheres, a gente tem o poder de influenciar, de ser aquela pessoa que traz uma direção, que vai levando o nosso marido para algum lugar. Eu não sei se você já prestou atenção, se você já viu ao seu redor o seguinte: um homem que aparentemente não tinha ali muito futuro, que não queria muita coisa com a vida, tipo assim, meio perdido, não tinha direção, casou com uma mulher que tinha um propósito, que tinha um chamado, uma mulher trabalhadora, e aquela mulher influenciou aquele homem a crescer, e ele melhorou, ele mudou, ele evoluiu, ele se tornou uma grande pessoa, muito por conta da influência dessa mulher. Claro que teve, né, o esforço dele e tudo, mas aquela mulher influenciou para o bem. E eu não sei você, mas eu também já vi o contrário. Homens que tinham um chamado em Deus, que tinham um futuro brilhante, né, que tinham um propósito a cumprir da parte de Deus, casaram com uma mulher que não tinha esse mesmo chamado, que não entendia e que não queria, e aquela mulher arrastou aquele homem para fora do propósito de Deus. Quem aqui já soube de alguma história assim? Ou uma mulher que fez um homem crescer, ou uma mulher que foi lá e destruiu o propósito e o chamado daquele marido e daquela família? Coloca aí pra mim se você já viu. Escreve aí se sim ou não. Então Jezabel, ela e Acabe era a tampa e a panela, né? Pronto, foi a frase que Técio disse: a mulher, ela não muda o homem, mas com sabedoria ela molda. E aí a gente pode moldar para aquilo que é bom, para uma boa influência, ou para aquilo que é mal. Com a convivência, o casal, um vai aprendendo com o outro. Então existem coisas que eu aprendi com meu marido, gostos que eu fui mudando por causa dele. Mas eu lembro que ele dizia assim, né? Ele diz: eu não gostava muito de ler, mas Priscila lia tanto,
Ela era tão apegada nos livros que eu fui convivendo com ela e gostando de ler. E hoje, se duvidar, o senhor, meu marido, lê muito mais do que eu. Consegue ler muito mais do que eu. Então, nós temos esse poder. E a grande questão é, para onde nós estamos influenciando a nossa família? Jezabel, ela era uma mulher completamente manipuladora, totalmente dominadora e completamente avessa às coisas de Deus. Mas entenda, Jezabel, ela não, esse espírito, esse modo de agir, ele não se apresenta na nossa vida de uma vez por todas. Começa com um pequeno controle, começa com uma pequena manipulação. E se nós não confessarmos o nosso pecado diante de Deus, se nós não abrirmos mão do controle, esse tipo de atitude vai dominando toda a nossa vida. Jezabel, ela usou a sua influência para corromper o povo, perseguir os profetas e controlar tudo ao seu redor. Uma característica de uma mulher que age como Jezabel é que ela silencia a voz dos profetas. Como sempre, nos dias de hoje, é alguém que não aceita ser corrigida por Deus. É alguém que não aceita, que não se submete a nenhuma liderança. Esse espírito, ele tenta calar a voz profética, tenta silenciar, distorcendo, levando as pessoas para outro lado, descredibilizando. Então, Jezabel, ela é muito conhecida. Uma parte que a gente lembra muito da história dela é quando Elias sobe no Monte Carmelo, né? E ele ora para que desça fogo do céu. E ali desce o fogo do céu e Elias mata os profetas. Esses profetas que Elias matou em cima do Monte Carmelo eram todos profetas que serviam a Jezabel. A Bíblia diz que esses homens maus, né, que faziam obras de feitiçaria, comiam na mesa de Jezabel e eram alimentados por ela. Então, nós precisamos estar muito atentas. Então, Jezabel, né, o pano de fundo era esse. Dentro da nação de Israel, já depois do reino ter sido dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte. No Reino do Norte, o rei, no lugar de procurar uma mulher israelita, uma mulher segundo o coração de Deus, foi procurar alguém com quem o filho dele pudesse casar para ter alianças, para ter força militar, para ter recurso financeiro. Esse pai, ele não pensou na vida espiritual do filho. O filho já tinha tendência a fazer coisa errada. O pai também era um pai errado. Então ele busca para o filho uma mulher pensando simplesmente em poder. E essa mulher entra dentro dessa nação para calar a voz dos profetas, para levar toda a nação de Israel a praticar obra de feitiçaria. Então a primeira coisa é quando a gente controla, né? Quando a gente tem o controle e a manipulação disfarçados de zelo. Qual é a cultura do mundo? A cultura do mundo é que eu e você, nós devemos ser independentes, que ninguém deve pegar na nossa mão, que ninguém deve nos controlar e que sim, a gente deve fazer tudo que estiver ao nosso alcance para conseguir o que a gente quer, inclusive usando o que o mundo chama de armas de sedução. E muitas mulheres são cristãs, conhecem a Deus e estão destruindo a sua família porque no lugar de lutar com armas espirituais, no lugar de você ser uma mulher que ouve a voz de Deus, que não silencia a voz profética de Deus na sua vida, que lê a palavra de Deus e que crê nisso, você tem silenciado a voz profética de Deus e tem tentado agir com armas carnais, com armas humanas. Algumas tentam agir com armas de sedução, outras tentam agir na base do grito, na base da chantagem, mas sempre buscando manipular os outros. E aí, dentro da história de Jezabel, existem muitos problemas, muitas coisas erradas. Mas uma das histórias que tem lá dentro, que tá logo no comecinho do capítulo 21, é o seguinte. Acabe passa na frente da vinha de um homem chamado Nabote, ou seja, uma plantação, e ele vai lá e ele quer comprar essa plantação para ele, porque ele achou a vinha bonita, achou legal, e como ele era rei, ele queria ter tudo para ele. E aí Nabote vai para ele e diz assim, olha, eu não posso vender, é um legado, é uma herança. Isso aqui faz parte daquilo que meu pai deixou para mim, eu não posso vender, não é certo, não é de acordo com a lei. E aí Acabe chega, né, fazendo beicinho dentro de casa, e Jezabel, certo? Ela faz o seguinte, ela diz, olha,
não se preocupe, né? Acabe, ele faz greve de fome, ele é um homem fraco. O pastor Cláudio Duarte, é que ele diz que ele é um homem banana e Jezabel é uma mulher abacaxi. Eles, né, sempre se unem, esse tipo de casal. E aí, quando Acabe não consegue essa vinha de Nabote, Jezabel se levanta e resolve no lugar dele. E a forma como ela faz para resolver é uma forma criminosa e cruel. Ela levanta homens para fazer um falso testemunho sobre Nabote, para que ele seja apedrejado, para que ele seja publicamente morto. E aí a terra dele passa a ser de Nabote. Então ela planeja, ela mente, ela arma uma trama e ela manda matar. Então, Pri, mas eu não sou essa pessoa, jamais teria coragem de fazer isso. Ok, mas quantas vezes, né, você tá ali num relacionamento e o seu marido não age como você quer, na hora que você quer. Não estou aqui dizendo que ele tá certo, pode ser que ele tenha problema com procrastinação, né, de ficar enrolando. Homens, eles têm uma tendência a se moverem num tempo diferente do nosso. Eu não sei você, aqui tem mais alguma mulher que é assim, bem acelerada, né? Que tudo seu é pra ontem, tudo tem que ser resolvido. E Jezabel, ela mostra pra gente essa mulher que foi na frente do marido e foi resolver. Ai, Pri, mas é uma besteira, é uma lâmpada que tem que trocar aqui em casa. Mas, gente, é de besteira em besteira. Você vai fazendo pequenas coisas no lugar do seu marido. E quando você se der conta, você vai estar cansada e sobrecarregada, levando o peso todo da sua casa nas suas costas. Porque nós precisamos influenciar os nossos maridos a estarem na posição que Deus os chamou. E a gente não faz isso ocupando o lugar deles. A gente faz isso dando espaço para eles agirem. Quem aqui tá entendendo? Coloca aí pra mim o símbolo do foguinho, tá? Gente, eu perguntei aqui se tinha alguma acelerada. Não tem nenhuma mulher acelerada. Sério mesmo, vocês são todas calmas, tranquilas, né? Que tá tudo certo, eu vou aguardar. Ó, alguém aqui colocou. Aqui meu marido é acelerado, eu sou mais calma e tranquila. Nada acelerada, glória a Deus, né? Tem mais alguém aí que é acelerada? Eu sou super acelerada, né? Eu acordo de manhã, já tô fazendo, já tô correndo. E eu tenho um defeito de que eu quero o quê? Tudo para ontem, né? Ó, as aceleradas estão começando a aparecer. E aí, nós precisamos ter esse cuidado, certo? E olha, gente, a grande questão aqui não é a gente mudar a nossa forma de ser. Não é você mudar o seu temperamento, desacelerar, é você usar a força que Deus lhe deu, certo? Para influenciar de forma positiva. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Ó, a Bel colocou aqui. Eu fui essa mulher por muito tempo e não aguentei o peso. Hoje, ele toma a frente porque sabe qual o papel dele, porque eu deixei de fazer. Então, gente, muitas vezes nós estamos murmurando, reclamando daquilo que nós estamos vivendo dentro do nosso lar, mas existe a nossa parcela. Todas as vezes que nós assumimos um lugar, uma posição que não é a nossa, não vai funcionar. E aqui em Jezabel não era só que ela estava fazendo o papel do marido dela, é que o marido dela era o rei da nação. Então ela usurpou aquele poder, certo? Ela pegou algo que não era dela, não era o chamado dela, não era para ela. E ela se meteu num lugar que não era. Então, quantas vezes, em termos de liderança, no lugar de dar ao nosso marido lugar de honra, de deixar o nosso marido liderar a casa, a gente passa por cima e esmaga porque a gente diz, ele demora muito a fazer, vou fazer do meu jeito. Então, nós precisamos ser cuidadosas. Ocupar um lugar que não é nosso traz maldição para dentro do nosso lar. Nós precisamos decidir hoje. Como é que a gente vai se posicionar? A gente vai colocar, né? Ser essa pessoa que manipula. E ó, a Yara colocou, já fui essa mulher e tive que me tratar. Hoje eu sou mais leve e vivo em paz comigo mesma e com o outro. Gente, e isso é terrível.
Eu já convivi com uma pessoa que ela era manipuladora, né? Era lá no meu trabalho, não era só dentro da família dela. Eu via ali como é que ela reagia com a família, com os pais, com o marido. E essa pessoa manipulava. Mas ela era assim dentro do trabalho. Alguém que não aceitava não, que pressionava, que empurrava você, que colocava você numa posição de você não conseguir dizer não. Nós não podemos ser esse tipo de mulher. Esse tipo de pessoa destrói todos os relacionamentos porque não aceita ter limites. E nós, qualquer relacionamento, qualquer pessoa, homem ou mulher, adulto, criança, precisa de limite. Então, muitas vezes, nós achamos que estamos ajudando alguém, mas, na verdade, nós estamos agindo sem controle, sem oração, sem consultar a Deus e sem humildade. Então, quantas dores eu e você nós temos vivido, quanta sobrecarga nós podemos estar levando na nossa vida porque a gente não orou, não consultou a Deus e colocou a sua mão para fazer algo que não é o seu papel. E aí ainda tem um detalhe. Acabe aqui, pelo menos, né, fez o biquinho e disse para Jezabel o que estava acontecendo. Tem mulher que tenta ajudar o outro, que nem sequer pediu ajuda, que é ainda pior, certo? Então, o que é manipular? Manipular é quando nós tomamos o lugar de Deus, tentando forçar que tudo aconteça do nosso jeito. Vamos lá. Eu e você, a gente precisa entender que o mundo não gira ao redor do nosso umbigo. Nem tudo que falam, nem tudo que acontece no mundo é por nossa causa. Ai, fulano agiu assim porque queria me atingir. Não, fulano agiu assim porque ele é assim, pronto. Ele não tá nem lembrando que você existe. Coloca aí pra mim nos comentários. O mundo não gira ao meu redor. Eu e você, nós não somos o centro do universo. As pessoas, elas não se movem porque elas se importam ou não se importam conosco. A gente precisa ter essa consciência, essa humildade. Quem precisa ser o centro de todas as coisas é Deus. Então, pare de forçar, de obrigar, de fazer com que as coisas aconteçam do seu jeito. Seja na sua casa, que é um lugar que normalmente a gente tem mais liberdade, seja no seu trabalho, seja com as suas amigas. Não seja aquela amiga insuportável, que se não é do seu jeito, não vai acontecer de jeito nenhum. Quem era desse jeito era o... Eita, o novo vou entregar a minha idade. Lá no Chaves tinha o Kiko, né? Quando o jogo não era do jeito dele, o que é que ele fazia? Ele pegava a bola e ia embora. Então, nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Você já tentou resolver algo na força do seu braço e no final você quebrou a cara? Quem já, além de mim, né? Quem já? Quantas coisas, quantas dores nós recebemos na nossa vida porque a gente foi tentar fazer do nosso jeito, né? Eu já vi, eu não sei se aqui tem meninas solteiras, às vezes acontece de ter. Mas eu já vi meninas que vão namorar e dizem assim: ai, não, olha, ele não conhece a Cristo ainda, mas eu vou ser canal de Deus para trazer ele para Jesus. Gente, pessoas tentando converter outras na força do braço. Não funciona. Então, nós precisamos ser mulheres sábias, ok? Você tem confundido a sua responsabilidade com controle? Muitas vezes a gente disfarça, né? Essa manipulação, esse controle de ai não, eu só sou cuidadosa. Ai não, eu só sou zelosa. Ei, aprenda a ter limite, aprenda a discernir. Por exemplo, no casamento, vou falar uma que vai doer, mas a gente precisa acordar. Eu e você, nós não somos a mãe do nosso marido. Nem no termo de cuidar de tudo, de resolver tudo, nem de mandar, nem de dar ordem, nem de educar. Nós podemos influenciar, nós podemos falar, a gente pode com gentileza abrir o nosso coração e falar aquilo que tem nos machucado, mas você não é a mãe do seu marido, certo? E se você continuar a tentar ocupar esse lugar dentro da sua casa, você vai destruir a sua família, não vai funcionar. Por quê? Não é o papel correto. Então, essa é a primeira lição. A segunda lição que a gente vê com Jezabel, que a gente precisa avaliar um coração, o nosso coração, é que quando nós amamos o controle, quando nós desejamos controlar e manipular tudo, nós não aceitamos ser controladas. Jezabel, ela odiava ser contrariada. Ela não tolerava críticas, certo? Quando Elias confronta, ela faz o quê?
ela ameaça o profeta de morte. E aí a gente vê aqui uma diferença gritante, por exemplo, entre Esther, quando é confrontada por Mardoqueu, porque ela, né, tá com medo, não quer se apresentar ao rei, e Mardoqueu diz, olha, foi para um tempo como esse que você foi levantada rainha. Quem sabe, né? E Mardoqueu, ele é muito duro com ela, ele diz para Esther o seguinte, olha, Esther, se você não se posicionar, se você não tomar o seu lugar, Deus vai trazer socorro, Deus vai trazer livramento para o povo dele de um jeito ou de outro, mas a sua casa vai perecer. Já Jezabel, que é a mulher que nós estamos estudando hoje, quando Elias confronta ela, o que é que ela faz? Ela ameaça Elias de morte. E talvez você não seja tão ousada como Jezabel, mas você é aquela pessoa que quando alguém chega pra você pra corrigir algo, quando um líder, né? Ou seja, seu líder de GC, um pastor ou a esposa do seu pastor, chega pra você pra dizer, olha, você precisa mudar nisso, olha, essa postura não vai funcionar, você se fecha, você se tranca. Existem mulheres aqui assistindo essa live que mudam de igreja em igreja, porque toda vida que ela vai sendo confrontada, ela não dá conta de ouvir e ela pula. E aí, óbvio, né, gente, quando eu falo aqui de confronto, é um confronto saudável. Eu não tô falando aqui de você caminhar com pessoas que esmagam a sua alma, que maltratam você, que humilham você, não é isso. Mas discipulado, relacionamento, amizade. A Bíblia diz que um amigo é como um ferro que afia outro ferro. Então nós precisamos ser corrigidas, certo? Quando Deus tenta corrigir o seu coração, seja através de um líder, seja através da palavra, seja através de um livro, você é dócil, você aceita a correção ou você rejeita, certo? Eu já fui uma pessoa muito orgulhosa que não tolerava ser corrigida, com o nariz muito empinado, que quando as pessoas iam me corrigir, eu fazia cara de paisagem, eu aprendi a treinar, né? Eu fazia de conta que estava ouvindo tudo, fazia assim com a cabeça, mas o meu coração fazia, ó, não vou ouvir nada disso, não vou colocar nada disso em prática. Entrava no ouvido e saía no ouvido. E eu sempre tinha uma desculpa. Ah, não, porque aquilo que fulano falou é injusto. Ah, não, porque a forma, o tom de voz que a pessoa falou não é o tom de voz que eu deveria ouvir. E eu nem filtrava se aquilo era pra mim ou não. Então, olha só, lá em 2 Reis, um pouquinho à frente, tá? Capítulo 9, versículo 30 e 31. Versículo 30 e 31 vai dizer assim: quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, aqui já era um tempo à frente, né? O marido dela já tinha morrido, ela já tinha assumido o trono, tentando ocupar o lugar de Acabe, certo? Ela pintou os olhos, ela arrumou os cabelos e ela sentou-se em frente a uma janela. O que Jezabel tá tentando fazer aqui, certo? Ela, quando Jeú vem para cumprir o juízo de Deus, ela se arruma toda, certo? Ela se organiza e ela senta naquela janela para seduzir. Ó, a Adriana colocou aqui uma pergunta. Pri, e quando te obrigam a aceitar sistemas dentro das igrejas, o que fazer? É exatamente o que eu falei. Existe uma linha muito tênue entre nós sermos liderados, né, por pessoas que nos amam, que corrigem, que cuidam. A gente precisa ter esse discernimento de se nós estamos numa igreja saudável ou não. Inclusive, tem um livro maravilhoso, né? Depois eu vou procurar ele na Amazon e vou colocar o link dele pra vocês. Que é da Tamires Garcia, que eu acho que é Jezabel lutando contra o sistema. Eu sei que tem o nome de Jezabel na capa, né? Lutando contra a doutrina de Jezabel, que é essa doutrina de manipulação, de controle, né? De obrigar o outro a fazer aquilo que eu quero. Então nós precisamos ter um coração ensinável. Pri, como que eu sei, né, que aquilo que eu ouvi, independente do tom de voz, da forma, é pra mim ou não? Você pega aquela correção que você ouviu, você traz para dentro do seu lugar secreto e você senta com Deus e com o Espírito Santo e pede: Espírito Santo, isso que eu ouvi é verdade sobre mim? Né? Isso que o meu marido falou aqui comigo na hora dessa briga, ou que o meu filho falou aqui comigo dentro de casa, é verdade sobre mim? Eu sou essa pessoa? E aí o Espírito Santo vai mostrar para você se sim ou não. Então nós sempre precisamos colocar a nossa vida diante de Deus, passando
pelo crivo da palavra. E eu falo isso pra você como alguém que já foi corrigida em muitas coisas que eu precisava mudar de verdade, que eu estava errada, e que se eu continuasse, a minha casa ia ser destruída, e graças a Deus por aquela pessoa que Deus usou pra falar comigo, certo? E eu precisei mudar, eu precisei corrigir, eu precisei me humilhar, né? No meu caso, eu era tão orgulhosa que Deus precisou me quebrar na frente de todo mundo, né? E aí você não precisa passar por esse processo. Se você tem um coração ensinável, se você aceita ouvir da palavra de Deus, a sua vida vai sendo corrigida dia a dia. Então vamos lá, voltando aqui para Jezabel. Jeú, né? Ele era um homem que ele foi usado por Deus para estabelecer juízo na casa de Acabe e de Jezabel. Acabe já tinha morrido na guerra, e aí Jeú estava indo debaixo de uma palavra de Deus para matar toda a família de Acabe, porque aquela família era muito promíscua, né? Muito cheia de pecado, muito idólatra, e o juízo de Deus tinha chegado sobre aquela casa. E aí Jezabel, ela senta na janela toda arrumada, toda bonita, para quê? Para seduzir aquele homem, como ela fazia com todas as pessoas ao redor dela, para que ele não fizesse na vida dela aquilo que Deus já tinha dito que ia acontecer. Então, quando Jeú entra pela porta do palácio, ela grita para ele: veio em paz, assassino? Você é como Zinri, que matou o seu senhor? Então, a postura de Jezabel, ela se manifesta na nossa vida quando nós preferimos esconder a nossa rebeldia atrás de máscaras, né, atrás da nossa vaidade, do que nos render à vontade de Deus. E, gente, eu falo aqui como essa pessoa, né, que colocava uma máscara dentro da igreja, já sendo líder, já cuidando de outras pessoas, colocava uma máscara de que tudo estava bem, tudo estava tranquilo, mas por dentro eu estava cheia de orgulho, de pecado, de vaidade, cheia de dodói, cheia de feridas, feridas que outras pessoas causaram, feridas que eu mesma causei na minha vida, e por causa do meu orgulho, eu não conseguia acessar o perdão de Deus. E quando alguém tentava me corrigir, eu não queria. Eu lembro de um dia que eu tive uma discussão com o Tessa, a gente estava dentro do carro, e aí nesse dia ele disse assim: chega, eu não vou mais falar nada com você, você é orgulhosa, você é dura, você não escuta nada, tudo com você é uma confusão, você sempre tem uma resposta para dar, você sempre tem uma justificativa. E, gente, ele começou a ficar calado, né? E não falava mais nada e não corrigia. E eu entrei numa rota de autodestruição. E eu só escapei com vida porque Deus teve misericórdia. Mas tudo que você possa imaginar, problema no trabalho, problema na igreja, problema dentro de casa, problemas emocionais, problema na saúde, eu era uma bomba ambulante que não aceitava ser desarmada. Então, talvez, né, você tenha entrado nessa rota de orgulho, de manipulação, de controle, porque um dia lá atrás alguém feriu você, alguém magoou o seu coração e Satanás plantou uma mentira na sua vida dizendo assim: se eu for forte, se eu tiver o controle, ninguém vai mandar em mim, logo ninguém vai me ferir. Só que isso não funciona, isso não é real. Quanto mais a gente tenta manter o controle, mais a gente se fere. Mais a gente fere a nós mesmas e a quem está ao nosso redor. Quem aqui já passou por uma situação parecida, certo? Você foi ferida e foi magoada em alguma situação, né? Ou pelos seus pais, ou dentro da sua casa com seu marido, num relacionamento, ou às vezes até dentro da igreja, porque sim, né? A igreja, gente, ela é cheia de pessoas que são pecadoras e que são cheias de falhas. Não existe esse negócio de igreja perfeita. Então, talvez você tenha sido ferida em alguma área da sua vida, em algum lugar. E para se proteger, no lugar de buscar cura, de buscar consolo em Deus, você colocou uma armadura e você, inconscientemente, você vai na rota da manipulação, do controle, de ter todas as coisas como você quer e do jeito que você quer. Só que isso não funciona, certo? Então, a gente precisa aprender que correção, que crítica, né, pode ser muitas vezes um presente pra gente mudar a nossa rota, alinhar a nossa vida, né, e extrair o melhor daquilo que nós ouvimos e alinhar o nosso coração à palavra de Deus. Pri, quais são as críticas que eu devo ouvir, né? Aquilo que em primeiro lugar está alinhado à palavra.
aquilo que é feito de pessoas que amam a sua vida, de pessoas também que têm um resultado, né? Crítica de quem está construindo alguma coisa, pessoas que te amam. Gente, amigos de verdade, líderes de verdade, discipulado de verdade requer confronto. Se você tem um relacionamento com um líder e essa pessoa não tem acesso para corrigir o seu coração em amor, para cuidar de você, para mostrar quando você está indo pela rota errada, esse relacionamento não está funcionando, certo? Então, como eu falei, né, a correção pode ser um presente, só que quando nós rejeitamos os conselhos, nós ignoramos os confrontos, nós nos fechamos para a mudança. E muitas vezes o novo de Deus, a promessa de Deus não se estabelece na nossa vida porque nós estamos com o nosso coração endurecido. Então vamos lá. Como você reage quando Deus usa alguém para te exortar em amor? Com amor, com cuidado, com gentileza. Como é que você reage? A Pri, antiga, se fechava, fazia cara feia, né? Cruzava os braços, dava desculpa, dava justificativa quando eu tinha oportunidade. Então, como que você reage, certo? Você tem o coração ensinável ou você tende a resistir à correção? Gente, pessoas sábias, mulheres sábias, você não consegue se tornar uma mulher sábia se você não tiver um coração ensinável. E em primeiro lugar, esse coração ensinável precisa ser diante de Deus, diante do Espírito Santo. E talvez você diga pra mim, ai Pri, mas eu detesto ser corrigida. Talvez, só talvez. Isso aconteça porque você foi criada num lar em que as pessoas cobraram de você que você fosse perfeita, que você nunca falhasse. Isso acontece muito quando você é a irmã mais velha. Você é usada como exemplo e aí dizem o tempo todo, ei, você não pode errar, ei, você não pode falhar. E cada vez que você falhava, talvez você sofresse muitos castigos, a correção exacerbada, certo? Então, nós precisamos nos ajustar. Ó, a Carol colocou assim, a Carol antiga se fechava muito e também não mudava. Hoje mudei mais e colhi muitos frutos ruins por causa do meu orgulho. E aí, gente, nessa live aqui eu quero que você deixe de lado, ai, Pri, como me criticam, como falam, como acontece. Deixe de lado a forma como as pessoas te tratam, certo? E vem para trazer a responsabilidade para a sua vida. O que é que você precisa mudar, independente se o outro vai falar com amor, se vai criticar, se não vai criticar, como que você reage. Ó, a Yara colocou, eu era uma mulher reativa e reprimida. Cristo, por misericórdia, me tirou desse lugar, certo? Então, Jezabel, ela usa o poder que ela tem para controlar, certo? E não para servir. Ó, eu me calava e só chorava. Então, gente, eu sei que existem dois extremos, tá? Porque nós temos temperamentos diferentes. Existem mulheres que vão pra cima, né? Que ficam ali, que, como é que eu posso dizer? Que reagem, que são orgulhosas. E tem aquelas, né? Eu não sei se esse é o seu caso, né? Que você diz assim, eu me calava, eu ouvia, me calava e só chorava. Tem mulheres que se calam, que guardam, elas não revidam, né? Ali em público. Mas elas não mudam, também não mudam, sabe? Fica guardando aquilo ali, fica guardando e não gera mudança. Então, nós precisamos ter um coração ensinável, em primeiro lugar, diante da palavra de Deus, certo? E aí, Jezabel, ela usava o poder para controlar, ela tinha influência, ela tinha uma voz, ela era uma mulher que era ouvida. Numa época, né, de uma cultura extremamente patriarcal, onde só os homens tinham voz, ela teve a oportunidade de ser ouvida. Mas ela usou a influência que ela tinha, a força que ela tinha para dominar, matar e espalhar a idolatria. Deus, na medida de cada uma de nós, ele tem entregue pra gente, como é que eu posso dizer, ambientes que nós podemos influenciar. Deus entregou nas suas mãos a sua casa, lá o seu local de trabalho, as suas amigas. Talvez você já exerça um papel de líder na sua igreja, no seu trabalho, né? Talvez, como eu, Deus tenha aberto uma porta para você ser uma influência através das redes sociais. E aí, como é que nós temos usado as portas que Deus tem aberto para a nossa vida? Como é que nós temos recebido
as oportunidades de Deus e aproveitado? Você tem sido uma boa influenciadora começando no seu lar? Você tem influenciado os seus filhos ou você tem esmagado a alma deles querendo controlar tudo e todos? Você tem ensinado, né, com amor, com carinho, com autoridade também? Ou você tem usado da força, do grito, né? Gente, a autoridade não se constrói com grito. A autoridade se constrói dando o exemplo, ensinando, corrigindo, amando, certo? Então, Deus, né? Jezabel, ela tinha essa influência, mas ela não usou. Deus, ele nos deu, a mim e a você, autoridade, inteligência, dons espirituais, pra gente cumprir o nosso chamado. Só que, vamos lá, nós estamos usando aquilo que Deus nos deu para servir ou para controlar? Você aí, mulher que já é líder dentro da casa de Deus, né? Você que Deus levantou, talvez você seja líder de uma célula, de um ministério, talvez você seja, como eu, esposa de um pastor e ajuda o seu marido, né, a cuidar das pessoas. Você usa a posição que Deus te deu para servir os outros ou para ter controle, ou para ser servida, certo? A Bíblia diz que o maior servo, aquele que está no mais alto nível no reino de Deus, é aquele que mais serve. Jesus, ele diz lá na última ceia que ele tem com os discípulos, prestes a ser crucificado, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em favor de muitos. O chamado de Deus para mim e para você não é manipular, não é controlar, não é usar as pessoas para fazer a nossa vontade. O chamado de Deus para a nossa vida é servir. E se nós tentamos ocupar esse lugar, se a gente tenta sair da posição do servir para a posição de manipular, de controlar, nós destruímos a nossa vida. Nós destruímos o plano de Deus para dentro da nossa casa. Quantos ministérios têm sido destruídos porque mulheres sem sabedoria têm tentado ocupar lugares que Deus não mandou, lugares que Deus não chamou, têm usado a influência e a força que Deus deu da forma errada. Então, Deus, né, ele quer usar toda essa força, né, toda essa influência, tudo isso que ele colocou dentro de nós para o reino dele, para servir outras pessoas. A mulher que é cheia do Espírito Santo, ela tem sim poder, ela é empoderada, né, mas ela é empoderada por Deus, ela é cheia do Espírito Santo de Deus e por isso ela tem autocontrole, né? Ela se torna uma mulher paciente, ela é guiada pela mansidão e não pela manipulação, certo? Nós temos usado a nossa força para edificar ou para destruir. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, deixa eu abrir aqui para ler para vocês, que a mulher sábia, ela constrói, ela edifica uma casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Provérbios 14, versículo 1 vai dizer: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. Jezabel, ela é pra gente todo um exemplo daquilo que nós não devemos fazer, daquilo que nós não devemos ser. Então, será, tá, que você tem tentado manter as aparências na sua vida, sabe? Que você é aquela pessoa que tem muita coisa acontecendo e você, não vou pedir ajuda pra ninguém. Eu sou forte, eu consigo dar conta, eu controlo tudo, eu faço, eu aconteço, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu resolvo na força do meu braço, certo? E no final, isso só está magoando o seu coração. Ficar nesse lugar, ficar nessa postura, só traz destruição para a nossa vida. Então, quando a gente quer manter as aparências, quando a gente quer controlar o nosso marido, decidir por todos, nos mover pela nossa força e não pela fé, nós estamos abrindo espaço para viver nesse mesmo tipo de padrão. E entenda, o padrão de Jezabel, ele é uma denúncia assim muito grande, ele é algo cruel, ele é algo terrível, mas ele não começa, né, com tudo escancarado. Como é que eu posso dizer? Passo a passo, Satanás, ele vai plantando ideias erradas na minha mente, na sua mente. Nós vamos caindo. E se a gente não limpar o nosso coração, se a gente não se livrar dessa postura errada, quando a gente perceber, tudo ao nosso redor já está
sendo destruído. Então, eu já passei, eu já fui essa pessoa. E eu tô aqui abrindo o meu coração, né? Abrindo um pouco da minha história, da minha vulnerabilidade. Por quê? Para alertar você, para não ir por esse caminho. Esse é um caminho de morte. Morte como, Pri? Espiritual, emocional e física. Mulheres manipuladoras, mulheres controladoras, elas não conseguem ter um relacionamento saudável com Deus. A vida espiritual delas não funciona. Por quê? Porque Deus não atende na agenda delas. E elas fazem biquinho, elas esperneiam, elas se revoltam contra Deus, né? Tem mulher que quer dar decreto para Deus, dizer data e hora daquilo que Deus vai fazer, quando, como Ele vai fazer. Então, espiritualmente, você se torna uma pessoa morta. Emocionalmente, você vai morrendo aos poucos. Por quê? O orgulho, que é a raiz de todo o pecado, ele vai corrompendo o seu coração. Ele vai minando as suas emoções. Você vai ferindo outras pessoas e você vai se ferindo. E fisicamente, Pri, por que eu morro? Porque o salário do pecado é a morte. E porque viver esse estilo de vida, de controlar, de manipular, de levar o mundo nas costas, porque só você sabe resolver, só você sabe o jeito certo de fazer e ninguém faz melhor do que você, isso vai sufocando você dia após dia. Vocês estão entendendo? Coloca aí pra mim o símbolo do foguinho. Vocês estão muito caladas, né? Ó, quando eu era assim, até diante de Deus eu me vitimizava e achava que todos estavam contra mim. Forte, né? Então, será que a gente tem tolerado um coração endurecido em alguma área da nossa vida? Então, a história de Jezabel, ela mostra pra gente o que acontece quando nós deixamos o controle tomar o lugar de Deus. Quando a gente tenta ocupar o lugar de Deus. E isso, gente, de novo, é algo sorrateiro. Todos os dias eu, Pri, preciso lutar contra, né, a minha velha carne, a minha vontade de controlar tudo. De que todo mundo respire no meu ritmo, ande no meu ritmo, faça o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Inclusive, né, muitas vezes a gente quer fazer isso com Deus. Então nós não podemos deixar o controle assumir o lugar da fé. Pri, e como que eu construo, né, esse tipo de coração que se rende? Esse tipo de coração que confia, que abre mão do controle e que se rende à vontade de Deus. A Bíblia diz o quê? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Fé, gente, é você crer naquilo que você ainda não vê, como diz em Hebreus. Mas fé também é você confiar em Deus. Como que a gente passa a confiar mais nas pessoas que estão se relacionando conosco? À medida que a gente conhece aquela pessoa. Então, eu hoje, depois de quase, né, a gente vai fazer 15 anos, amor, esse ano, misericórdia. 15 não, 14, né? Nós estamos em 2025. Eu, depois de 14 anos de casada, eu confio muito mais no meu marido hoje do que quando eu era recém-casada, quando a gente namorava. Por quê? Porque eu convivo, porque eu fui conhecendo. Da mesma forma é com Deus. Pri, então, de forma prática, como que eu faço para ser uma mulher menos controladora, uma mulher que tem mais fé e que descansa mais em Deus? Você vai conhecendo Deus através das Escrituras, através de um relacionamento profundo com Deus. E quanto mais a gente mergulha na palavra de Deus, mais nós podemos ser confrontadas, mais nós podemos ser corrigidas e alinhadas. E aí, quanto mais você conhece sobre Deus, mais você confia nele, certo? Então, a forma prática de deixar de ser controladora para ser uma mulher de fé, uma mulher sábia, é tendo um relacionamento profundo com Deus através da Bíblia e da oração, certo? Então, Deus, ele nos chama para influenciar, seja no nosso lar, seja de formas maiores, com maior alcance, seja de forma menor, independente do lugar que Deus chamou você para ser uma discipuladora, independente do lugar que Deus tem posicionado você, seja você um destaque na sua vida profissional, né? Seja você uma mulher que está mais reservada, está numa estação de cuidar mais dos seus e da sua casa, nós precisamos nos policiar para usar aquilo que Deus nos deu para servir outras pessoas, certo?
Então Deus, ele não chama mulheres perfeitas, mas ele chama aquelas que estão disponíveis a se render ao processo de Deus. Você é uma mulher que se submete ao processo de Deus ou você tenta burlar, manipular? Às vezes a gente chega para Deus assim, não, Deus, olha, não precisa assim desse deserto tão grande, será que a gente não pode encurtar esse processo? Olha, Deus, eu vou fazer tudo o que você quiser. Então, Deus, ele está nos chamando para um novo posicionamento. Se até hoje você agia de forma escancarada ou de forma velada, com controle e manipulação, hoje é o dia da gente largar esse controle. E talvez, como eu falei, você tenha vivido essa vida de controle porque alguém te feriu. Mas esse é o tempo de você abrir mão dessa armadura, se desfazer dessa armadura de orgulho, de falsa força, tá? E deixar Deus trazer cura sobre o seu coração, tá bom? A gente vai já encerrar, nós vamos já orar, encerrando o nosso encontro de hoje. Mas eu preciso lembrar para você que a minha nova mentoria, que é a mentoria Pregue a Palavra, está com vagas abertas. Eu anunciei para vocês ontem, falei do bônus, né? Pri, o que é essa mentoria? É uma mentoria para quem deseja pregar a palavra com mais segurança, de forma organizada, para quem deseja vencer o medo de se comunicar. Seja você tendo sido chamada para falar para várias pessoas, para ministrar com o microfone na mão, para estar, né, no altar de Deus pregando a palavra, ou você que não tem esse chamado, mas entende que Deus chamou você para discipular os seus filhos, né, para abençoar outras pessoas. Se você tem esse desejo, tá, de conseguir preparar uma palavra. Então, por exemplo, as minhas alunas da mentoria, elas vão entender como que eu faço para preparar uma aula como essa que eu tô compartilhando com vocês. Como que organiza, aonde que pesquisa, certo? Como que você faz para juntar a palavra de Deus, o que que você pode compartilhar das suas experiências, o que que você pode usar de exemplo e compartilhar de forma, né, segura, de forma bíblica com outras pessoas, certo? A mentoria está aberta e aí nós vamos caminhar juntas durante 4 semanas, certo? Nós vamos ter 4 encontros semanais e aí você vai entender como interpretar a Bíblia com profundidade, certo? Como preparar uma mensagem clara e como que você pode buscar o Espírito Santo, porque não é só, gente, sobre ter técnica, não é só sobre saber escrever, a gente precisa aprender a caminhar debaixo da instrução do Espírito Santo de Deus. A gente vai explicar também para você, eu vou explicar para você como vencer a comparação, como vencer o medo e a insegurança, certo? Outra coisa, como discipular as pessoas com intencionalidade. E aí, vamos lá. Existem 2 bônus que ainda estão disponíveis. O primeiro é para todas as alunas que entrarem. Você vai ganhar o meu método de estudo da Bíblia. Por quê? Para eu te mostrar como você vai preparar a palavra, você precisa primeiro entender como estudar a Bíblia. Então, quem tá lá dentro, ó, a Adri já colocou aqui, eu entrei para a turma e estou muito feliz com o conteúdo que já tá lá disponível. Exatamente. Lá dentro você já tem, na verdade são 19 aulas, se não me falha a memória, só com o meu método de estudo da Bíblia. Eu vou explicar como eu marco a minha Bíblia, por que eu marco, quais são as ferramentas que eu uso, para que quando a gente chegue na nossa mentoria ao vivo, na hora de preparar o sermão, você já tem ali uma bagagem de como estudar a Bíblia, certo? Então, para todo mundo tem esse presente. O meu método para ler a Bíblia todo dia, para entender e para aplicar. Isso serve de forma pessoal, mas é a base para você conseguir compartilhar a palavra com outras pessoas, certo? Além desse presente que é para todo mundo que se inscrever, a gente tem também um bônus especial para as 50 primeiras inscritas. A gente já tem várias alunas que já entraram, mas nós ainda temos a oportunidade de você entrar agora e ser uma das 50 primeiras, certo? E aí você vai ganhar um arquivo com todas as minhas mensagens lá registradas. Já tô organizando todo esse arquivo, passando tudo, juntando tudo num link só para entregar para essas 50 primeiras alunas. Pri, eu entrei ontem, você que entrou ontem já está entre as 50 primeiras. Pri, eu quero entrar hoje. Se você for rápida,
ainda dá tempo de você conseguir fazer a sua inscrição, certo? Pri, aonde que eu vou conseguir fazer a minha inscrição? Tem o link na bio, tem o link nos meus stories, no grupo de WhatsApp também tem o link e a gente vai enviar novamente, certo? Pri, qual é o investimento para essa mentoria? Gente, você tá ganhando o curso completo, certo? É o antigo mapa da fonte, né? Eu regravei, reformulei ele todo, certo? Então, você vai ter esse curso todo de presente, só o mapa da fonte. Se fosse possível vender ele, que ele não está vendo esse curso, né? De como ler, entender e aplicar, ele seria no mínimo R$197. Só esse bônus, certo? Mas a mentoria, o valor oficial dela vai ser R$497. Só que, como nós estamos na primeira turma, e eu quero honrar você, né? Que confia, que caminha comigo, tá bom? Pra quem entrar na primeira turma, vai estar por apenas R$147, que você pode parcelar em até 10 vezes no cartão, tá bom? Então, é um valor simbólico, tá? Por quê? Porque eu quero ter o maior número de mulheres. Eu entendo que Deus está nos chamando para uma estação que nós não podemos ficar mais caladas, silenciadas. Nós precisamos nos levantar como voz de Deus, como mulheres sábias. A gente precisa deixar, né, como a gente viu hoje, de ser controladora, de ser essa mulher que quer ocupar os espaços de forma errada. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar calada. Deus quer nos levantar para a gente compartilhar a palavra com outras pessoas de forma sábia, de forma gentil, de forma respeitosa. Mas, começando do nosso lar, nós precisamos aprender a discipular. O ide, fazer discípulos, pregando, ensinando, não é só para os pastores, não é só para os líderes, é para todas nós. O chamado de Deus para pregar a palavra a tempo e fora de tempo é para todas nós. E nós precisamos ouvir o chamado de Deus e obedecer. Então, para facilitar você que já ouviu esse chamado de Deus e que já entendeu, é que a mentoria Pregue a Palavra, ela foi criada, tá bom? Então, é isso. Se você precisar do link, você pode me pedir também no direct. Já está na bio também, tá bom? Pri, quero ficar entre as 50 primeiras. Você precisa ser rápida, tá bom? E agora a gente vai encerrar o nosso encontro de hoje, tá bom? E aí, Jezabel, gente, a história dela é um alerta, mas é também um convite. Um convite para mim e para você, para nós abrirmos mão do controle e nós confiarmos no governo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, certo? Nós não precisamos controlar tudo. Seja livre desse fardo, em nome de Jesus. O que nós precisamos é crer, obedecer e seguir a Deus em rendição, certo? Amanhã nós vamos estudar sobre outra rainha, que eu não vejo muitas pessoas falando sobre ela, mas que ela é necessária, que é a rainha Vasti, aquela lá do livro de Esther, né, que veio antes de Esther. E a gente vai aprender com ela também sobre aquilo que nós não devemos fazer, ok? Então, vamos orar pra gente encerrar, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã na tua presença. Quero te agradecer por cada mulher que está aqui comigo, que veio aqui nessa live de hoje, Senhor Deus, que apesar de uma palavra tão confrontadora, o Senhor falou claramente aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, hoje nós queremos entregar o controle nas tuas mãos. Nós não queremos mais fazer as coisas pela nossa força, nós não queremos mais manipular, controlar, né, tentar manter tudo nas nossas mãos. Nós confessamos a Ti o nosso pecado, o nosso orgulho. Nós reconhecemos diante de Ti o nosso cansaço. Ser esse tipo de pessoa traz fardos incalculáveis para a nossa vida. E hoje, em nome de Jesus, nós estamos aqui abrindo mão do controle. Senhor, coloca mais fé no nosso coração. Desenvolve o nosso relacionamento contigo. Nos dá mais intimidade e aumenta a nossa fé, para que nós sejamos mulheres que caminham em rendição, que abrem mão, que confiam no teu agir, na tua palavra, que esperam com paciência pelo teu tempo, cheias de fé e de esperanças certas, que o Senhor é aquele que tem o controle sobre todas as coisas, que o Senhor é soberano e que o Senhor é bom. Senhor, nós declaramos a verdade que está em Romanos
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que vivem segundo o teu propósito. Nós confiamos nos teus planos para a nossa vida. Nós entendemos que a nossa forma de fazer não é a melhor e por isso nós nos rendemos. Hoje nós abrimos mão do controle e entregamos toda a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, o nosso ministério, os nossos filhos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Então é isso. Eu encontro com você amanhã, 7h30, tá bom? E olha, lá no nosso grupo de alunas, você vai ter acesso ao replay dessa aula e também ao resumo daquilo que eu compartilhei com você, tá bom? Então, beijo bem grande, Deus te abençoe. Te encontro amanhã, 7h30 da manhã, aqui mesmo no Instagram. Beijo!